Olá, povo católico. Venho aí com um pouco mais de informação a respeito desse tenebroso mês de setembro, onde onde ocorreram verdadeiros sacrilégios na Basílica de São Pedro, mês onde um militante foi morto, o Charles Kirk, diante das câmeras e mostrado para o mundo inteiro assistir. Mês onde crianças católicas foram executadas dentro de um colégio católico por um transexual, que tanto fazem aí apologia, né, a nossa mídia de massa, a mídia de idiotização das massas, na verdade. E essa notícia agora é sobre uma manifestação do bispo Schneider, do Cazaquistão, sobre essa profanação sacrílega, se é que a gente pode dizer assim, né, se não são termos quase sinônimos, na Basílica de São Pedro, com direito a desfile homossexual, passeata homossexual, cometendo esse sacrilégio debaixo das autoridades máximas da igreja, papas, cardeais, e tudo isso foi como se nada tivesse acontecido. E o bispo Schneider do Cazaquistão se manifestou. Ele disse o seguinte: o Papa Leão deve urgentemente fazer uma reparação depois que o Vaticano aprovou uma peregrinação do jubileu LGBT e permitiu que homossexuais impenitentes passassem pelas portas santas da Basílica de São Pedro, disse o bispo Schneider. O bispo Atanásio Schneider expressou horror com o apoio do Vaticano à peregrinação do jubileu LGBT, repreendendo os padres que apoiam a homossexualidade como criminosos espirituais e assassinos de alma. Abre aspas, ele disse: minha reação foi um grito silencioso de horror, indignação e tristeza, fecha aspas. Disse o auxiliar de Astana, Cazaquistão, sobre a aprovação do Vaticano de uma peregrinação com tema LGBT em seu site Jubileu, em uma entrevista com Daiane Montanha, jornalista em Roma. Montanha destacou o fato de que as fotos capturadas em série de parafernálias de arco-íris na Basílica de São Pedro, bem como um casal homossexual masculino de mãos dadas descaradamente lá, um deles com uma mochila dizendo aquela palavra que a gente manda uma pessoa praticar um pecado mortal: F as regras, fo as regras. E que regra é essas que eles estão mandando se for? Os mandamentos da lei de Deus. Chegou a esse ponto de parceiros gays dentro da Basílica de São Pedro mandar com uma placa dizendo fo as regras, ou seja, as leis de Deus ou o próprio Deus. O que aconteceu ali poderia ser descrito como uma abominação da desolação que estava no lugar santo, nas palavras de Cristo em São Mateus 24, capítulo 24, versículo 15, disse o bispo Schneider. Ele ressaltou que a adoção da homossexualidade por esses peregrinos contradiz um dos significados mais importantes do ano jubilar e da Porta Santa, que é levar o homem à conversão e à penitência, como explicou o Papa João Paulo II na bula de proclamação do Ano Santo de 2000. O bispo Schneider continua, entre aspas: não houve sinais de arrependimento e renúncia a pecados homossexuais objetivamente graves por parte dos organizadores e participantes desta peregrinação, fecha aspas, observou Schneider. Abre aspas de novo:
atravessar a porta santa e participar do jubileu sem arrependimento, enquanto se promove uma ideologia que rejeita abertamente o sexto mandamento de Deus, constitui uma espécie de profanação da porta santa, uma zombaria de Deus e a concessão de uma indulgência. O bispo fez duras críticas às autoridades do Vaticano que colaboraram de fato nessa rejeição aberta ao mandamento de Deus, expressa apropriadamente na mensagem F. For as regras. Eles ficaram parados e permitiram que Deus fosse ridicularizado e seus mandamentos fossem desprezados, disse Schneider. Quando questionado sobre como comparar isso ao escândalo da Pachamama, ele observou que, embora a transgressão direta do primeiro mandamento seja ainda mais grave, o endosso da sodomia, um pecado que clama ao céu por vingança, equivale a uma forma de idolatria indireta. Ambos os eventos devem ser reparados publicamente pelo Papa. Isso é urgente antes que seja tarde demais, pois Deus não se deixa escarnecer, disse o bispo. Dom Francesco Savino, vice-presidente da Conferência Episcopal Italiana, deu as boas-vindas a todos para receber a Sagrada Comunhão em uma missa para os peregrinos, destacou a repórter Montanha. Schneider afirmou que a adesão a todos os ensinamentos da Igreja é uma pré-condição para receber Cristo na Eucaristia, como expresso por São Paulo. Quem não come e bebe sem discernir o corpo de Cristo, come e bebe sua própria condenação. Primeiro livro de Coríntios, capítulo 11, versículo 29. Assim, ao conceder a esses grupos LGBT a passagem pela Porta Santa e aprovar sua peregrinação, as autoridades do Vaticano rejeitaram na prática a própria doutrina que são obrigados a defender. Aliás, que eles devem ser os primeiros a defender. Quando uma pessoa, continua Dom Schneider, dizendo, quando uma pessoa rejeita conscientemente o mandamento explícito de Deus que proíbe qualquer atividade sexual fora do casamento válido, ela se coloca no mais grave perigo, perder a vida eterna e ser eternamente condenada ao inferno, disse o prelado. Devemos nos encher de grande zelo para salvar essas almas, para libertá-las dos enganos venenosos. Os padres que os confirmam em sua atividade homossexual ou em um estilo de vida homossexual são criminosos espirituais, assassinos de alma, e Deus exigirá deles uma rigorosa prestação de contas, declarou Schneider. Para aqueles que defendem o Papa Leão XIV, em meio à aprovação do Vaticano a essa escandalosa peregrinação LGBT, porque ele não recebeu uma delegação deles nem lhe enviou uma mensagem, Schneider disse que não se pode presumir razoavelmente ingenuidade de sua parte, ou seja, da parte do Papa, porque era inteiramente previsível que um grupo ativista LGBT se aproveitasse da Porta Santa para promover seu estilo de vida pecaminoso. Além disso, ao se encontrar com o padre James Martin, um padre herético pró-LGBT, bem como a irmã Lúcia Caran, que também é outra defensora do casamento homossexual, o Papa Leão XIV expressou que não se opõe aos seus ensinamentos e comportamentos heterodoxos e escandalosos, especialmente porque a Santa Sé não ofereceu nenhum esclarecimento posteriormente e não corrigiu as mensagens triunfantes do padre James Martin que circulam nas redes sociais, como observou o bispo Schneider. Inclusive, em uma dessas fotos desse padre James Martin, que é um defensor do homossexualismo, ele, quando se encontrou com o Papa Leão XIV, mostrou a foto dos dois e ele saiu espalhando aos quatro ventos que o Papa Leão XIV ia dar sequência a essa defesa da sodomia, como fez no passado bem recente o Papa Francisco. Então, o bispo Schneider termina com uma declaração, abre aspas,
que o nosso Santo Padre, o Papa Leão XIV, leve a sério as seguintes palavras de Nosso Senhor, que ele certa vez disse por meio a Santa Brígida da Suécia e a um de seus predecessores, o Papa Gregório XI. Jesus disse a Santa Brígida o seguinte: arranca e destrói todos os vícios da tua corte. Afasta-te dos conselhos dos amigos carnais e mundanos e segue humildemente o conselho espiritual dos meus amigos. Levanta-te como um homem e reveste-te confiantemente de força. Começa a reformar a igreja que comprei com meu próprio sangue, para que seja reformada e reconduzida espiritualmente ao seu estado original de santidade, pois hoje em dia se demonstra mais veneração a um bordel do que a minha Santa Igreja. E isso recado de Jesus ao Papa Gregório IX, através de Santa Brígida da Suécia. Meu filho, ouve o meu conselho. Se me obedeceres naquilo que te disse, eu te receberei misericordiosamente como um pai amoroso. Aproxima-te corajosamente do caminho da justiça e prosperarás. Não desprezes aquele que te ama. Se obedeceres, eu te mostrarei misericórdia, te abençoarei, te vestirei e te adornarei com as preciosas vestes pontifícias de um santo Papa. Eu te vestirei de mim, mesmo de tal maneira que estarás em mim e eu em ti, e serás glorificado na eternidade. Isso tudo está presente no livro de Santa Brígida, o livro das revelações. E, para terminar, é sempre bom lembrar que esse deboche, que esse escárnio contra a majestade divina, essa peregrinação escandalosa LGBT, ela foi aprovada já no ano de 2024 pelo Papa Francisco, mas que por algum motivo que só apenas Deus sabe, o próprio Deus não deixou Francisco talvez aí se deliciar com as peripécias que ele permitiu, e que Francisco morreu antes disso acontecer, mas o Papa Leão XIV, também com a autoridade de Papa que tem, em momento nenhum se manifestou contra. E como diz o ditado, se calou é porque consentiu. Ele tem autoridade perfeita para barrar esse escândalo, mas não o fez. Silenciou e fingiu que nada aconteceu. Nenhuma manifestação, nenhuma palavra pública, nada, nenhum ato de reparação, muito menos. Então, é assim que caminha as autoridades da igreja. Bom, essa postagem aí termina por aqui e se contribuiu aí de alguma forma para algum esclarecimento, é sempre bom compartilhar boas informações. Tanta bobagem passa pelos nossos celulares durante o dia, né? Então acho que coisas boas também devem serem divididas.